tu fez a tese mais maravilhosa que eu ouvi no mês de fevereiro, talvez no ano de 2022. Boa. O atual contexto colorado, ele se auto-intitulou mais inteligente do que todos no que diz respeito a futebol. Eles bolaram uma cartilha lá no começo, estão executando uma cartilha que de antemão, cada passo nós sabemos que está errado, mas eles querem nos convencer que nós não temos que pensar nada sobre isso, porque quem entende de futebol são eles, né? É isso. Quem entende são eles. Todos. É uma lógica, futebol, tu sabe, porra, tu tá há quanto tempo nessa barca, Baldasso? Há quanto tempo tu tá nessa barca? 27 anos profissionalmente. Tu sabe direitinho quem se acha melhor que outros, cara. Claro. Tu sabe direitinho, e isso aí, vou lá, a gente tá falando da diretoria do Inter atualmente, mas isso não é uma questão de gremista e de colorado, não. Isso é questão de personalidade. Isso é personalidade. Tem gente que se acha melhor mesmo. Eu brinco sempre, os caras falam pra mim, César, como é que tu foi como dirigente? Eu fui incompetente. Por quê? Porque eu não estava preparado naquela época para ser o dirigente que eu tinha que ser. Hoje eu posso ser melhor? Posso. Hoje eu posso ser melhor? Posso. Mas naquela época eu não estava. E tu tem que aprender isso, por exemplo, o Fernando Carvalho, o maior dirigente, um dos maiores dirigentes da história do futebol gaúcho, talvez o segundo maior dirigente da história do futebol gaúcho, quando chegou lá em 97, se não me engano, foi um péssimo dirigente. E em 2006, ou seja, 10 anos depois, ele ganhou o Campeonato em 2002, ele quase caiu para a Série B, quando ele assumiu a presidência do Internacional. Não, mas eu nem falo nessa vez, eu falo quando ele passou pelo departamento de futebol, acho que foi em 97, né? Ele foi um cara completamente inexpressivo. Mas certamente para ganhar os títulos que ele ganhou depois, em algum momento ele fez a reflexão que tu fez agora de como tu foi como dirigente. Ele deve ter pensado, olha, eu não estava preparado, eu fiz cagada. Só que assim, tu não vê isso na atual gestão do Inter. Não. A atual gestão do Inter era um combinado de pessoas inexperientes que contrataram pessoas inexperientes, Paulo Brax, Miguel Ángel Ramírez, e que simplesmente não admitem erros. O presidente do Internacional usou a palavra erro sobre a saída do Abel e a vinda do Miguel Ángel Ramírez há 15 dias no programa do Duda Garbi, pela primeira vez. Ele não admitia que ele tinha errado. Sabe qual é o problema, César? O atual contexto político do Internacional que está no poder, ele era um contexto político de oposição há muitos e muitos anos, contra aqueles que fizeram uma dinastia do Fernando Carvalho, que perdurou por 20 anos no Beira-Rio, ganhando os principais títulos da história do clube. E eles se colocaram numa condição de o seguinte, nós temos que anular o que esse pessoal fez, transformá-los em vilões do Internacional e passarmos a ideia para todos de que nós sabemos mais e nós temos um novo jeito de fazer futebol. E tá aí, cara. É isso aí. O novo jeito de fazer futebol do Inter não tornou o Inter competitivo em nada. Foi um rio de dinheiro gasto, 64 milhões de déficit em 2021, e está nos colocando no começo de 2022 na cabeça que o nosso risco é cair para a Série B, velho. E continuam achando que sabem mais. E episódios como, por exemplo, os prints, não sei se tu chegasse a ter oportunidade de ver, acho que tu viu. Dani Dubin, os prints do Dani Dubin. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, tu pegasse com força aquilo ali, cara... Aquilo ali é a cara, Baldasso, é a cara... Para quem não sabe do que nós estamos falando, o Dani Dubin tuitou depois do jogo contra o Brasil de Pelotas que até acho que jogamos bem, mesmo que o resultado não tenha sido bom, mas a arbitragem foi a pior que eu vi. Aí se buscou um tweet do mesmo Dani Dubin, no empate no Beira-Rio em 2020, em que ele dizia justamente o contrário. Não tem que falar da arbitragem quando tu não ganha em casa do Fortaleza. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E quando tu aprende a entender isso, a minha verdade serve e a tua verdade não serve, tu melhora. O que eu tenho visto no Inter, e acho que esse é um ponto que de alguma maneira tocou o presidente Romildo Bolzan. O presidente Romildo Bolzan foi muito arrogante. Muito arrogante. A partir de 2017... A diferença é que ele foi arrogante depois de ganhar títulos, né? Isso mesmo. Claro, tem uma diferença grande, mas também perdeu para a arrogância. Também deixou a arrogância tomar conta. Também tergiversou com aquela coisa do eu sei e tu não, sabe? Quem é tu para dizer isso?
E eu tenho uma situação, e eu nesse ponto eu te respeito demais, porque tu é um cara que consegue olhar além do que as pessoas estão vendo. Eu tenho uma das coisas que eu pego para mim, Baldasso, eu gosto muito de dizer o que eu estou vendo. Claro que da minha maneira de ver, mas eu gosto de dizer o que eu estou vendo e como eu estou vendo. E talvez esse seja o meu principal lema para ser comentarista, entendeu? Então eu olho aquilo ali, cara, eu não vou para ficar bem com a torcida do Grêmio dizer que eu não tô vendo, para ficar bem com o Baldasso dizer que eu tô vendo, para ficar bem com a torcida do Hino, não vou fazer isso. Então eu vou dizer, e eu acho que esses caras olham para ti, quem é tu para dizer isso? Claro, Por exemplo, claro. eu ganhei a eleição para presidente do Inter, eu posso fazer o que eu quiser, não pode. Não pode demitir o Abel e contratar o Ramires. Não pode, depois disso. O Papaléu deu uma entrevista no final do ano, quando estava sendo cobrado por ter demorado para contratar o treinador e por estar demorando nas contratações de jogadores. Ele fez uma das frases mais arrogantes da história do futebol gaúcho. Ele respondeu o seguinte: nós vamos contratar no nosso tempo. Do tipo, eu sou o senhor do tempo. Não me importa o que vocês consideram que é o tempo ideal. Eu mando no tempo. Eu decido o tempo necessário para se estabelecer uma conta. Eu nunca vi nada parecido com isso. Nunca vi nada parecido com isso. E essa tua ponderação, ela é definitiva. Ela é definitiva, porque isso é a cara deste processo que a gente está vivendo hoje, que é o seguinte, como eu estou aqui, eu sei mais do que tu. Não! Tu está aí só porque tu foi escolhido, ou pior, porque tu teve uma conjugação política que te botou aí. É isso aí. E isso não te faz melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Este é o ponto. O grande segredo do que a gente está conversando aqui é que isso não faz melhor do que ninguém. Eu, por exemplo, eu nunca me esqueço de um pensamento que eu tive quando dirigente, e o meu sonho, tu sabe disso, minha família e tal, eu sempre quis trabalhar, ajudar o Grêmio, né? E em determinado momento, tu olha aquilo e diz o seguinte, pô, cara, Deus me ajudou. Tô aqui, cara. Meu sonho. Se tu não entende que, na verdade, isso é um presente da vida para ti, e troca isso por achar eu sou tão bom que eu estou dando um presente, cara... Aí tu te perdeu. Aí tu errou tudo. Porque aquilo ali, na verdade, tu tinha que pedir desculpa e agradecer. Sabe aquela história? Gente, eu tô aqui, cara, desculpa por eu estar aqui no lugar de vocês, porque eu sei que esse é o sonho de todos vocês, então me desculpa. Mas eu tô aqui para ajudar, tá? Faz isso, cara. Faz isso. Hoje, por exemplo, tu tá aí fardado com a camisa da KTO, tu tá todos os dias com a camisa do Inter. Que coisa mais linda do que tu poder torcer pro Inter, do que tu poder torcer pro Grêmio, tu ter essa razão, e aí tu vai perder pra arrogância. E o Inter hoje, cara, olha, o Inter hoje corre um risco muito sério, cara. Tu lembra Tu lembra qual foi o último presidente do Inter arrogante assim, né? Eu lembro. Só e que tu lembra o que aconteceu? Eu lembro. A única diferença é que aquele era o arrogante que gostava de gritar, né? Sim. O atual presidente do Inter não é. O Barcelos não é o arrogante, aquele que vai para frente da TV berrar, dizer que é melhor que os outros, né? Pelo menos a diferença é grande. Essa diferença existe e ela é grande.